crido, porque o Deus que você crê é poderoso para fazer infinitamente mais. Você pode cantar comigo assim? Desistir, mas eu não vou negar a fé que há em mim. Escute, eu tenho uma missão, eu vou seguir Jesus, pois eu não abro mão do evangelho da cruz. Mesmo que pedras venham contra mim e com palavras queiram me intimidar, maior é aquele que está em mim. Escute, com Jesus sempre vou pode parar o autor da sua vida. Nada pode parar o Deus que estabeleceu sonhos para você. Aleluia. Mesmo que pedras venham contra mim e com palavras queiram me intimidar, maior é aquele que está em mim. Com Jesus sempre vou me levantar. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo, Abba, Pai, ó, vem com teu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Pode o silêncio até gritar que Deus me abandonou. Ó, eu vivo pela fé e tenho um Deus que estende a mão pra me levantar. Eu sei em quem eu tenho crido e que é poderoso pra fazer e essa é a hora. Deus toca, transforma, renova. Tenho vida em Deus. Coloque a mão no seu coração e escute de novo. Pode o silêncio até gritar que Deus te abandonou. Eu vivo pela fé e tenho Deus que estende a mão pra me levantar.
eu tô cansado. Jesus me abastece e me deixa claro que Ele não quer me ver prostrado. É difícil, cansativo, mas Ele tá lado a lado, me enviando qualquer recurso, me aliviando e me deixando mais seguro. E toda vez que eu decido parar, Ele aparece pra me fazer avançar. Por mim eu já teria desistido, mas por Ele eu chego lá. Você pode cantar isso? Foi por causa dele. Declare isso. Foi por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus que sempre me conduz. Eu sei, eu chego lá, porque quando eu não der conta, Ele vai me ajudar. É Ele quem vai ajudar você. Quando você não tiver mais força, quando você estiver cansado, é o Senhor que vai te carregar. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando um contexto. Olha o que ele diz. Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Deus já entrou nessa igreja pra operar, com os olhos da fé passe a enxergar. E mesmo que o cenário diga que é, e as evidências gritam que é pra desistir, mas o céu está dizendo: ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que Deus vai fazer. Ele garante e afirma pra você que ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí. O céu tá dizendo que tem vida. O céu tá dizendo que tem vida. O céu está dizendo que tem vida. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que aquele projeto falhou. Ele já chegou aqui e é pra impressionar. Só tá montando um contexto porque quer impressionar. E eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Deus já entrou nessa igreja pra operar, com os olhos da fé, que ainda tem vida aí. Você pode cantar isso? E as evidências gritam que é pra desistir, mas Deus está dizendo: ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. Existe vida aí. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei quais os problemas que você tem enfrentado, mas o céu manda eu te dizer: existe vida lá, existe vida naquele projeto, existe vida lá. O Senhor está dizendo: não acabou, não é o fim, é eu quem vou resolver, sou eu quem vou fazer. O Senhor está cuidando de cada detalhe para você. Aleluia. Existe vida aí. Você pode aplaudir a este Deus. Cante comigo assim. Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos seus planos podem
se frustrar. A vontade é sua e a minha vida em suas mãos está. Nenhum dos seus planos podem se frustrar. Nenhum dos seus planos podem se frustrar. Cante. Não se frustrarão. Os planos de Deus ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano com você, ninguém impedirá. Pega isso aqui. Quando passares pelas águas, Ele estará contigo, meu filho. Quando passares no fogo, Ele não te queimará. Você sabe por quê? Jesus está contigo, meu filho. Jesus está contigo, minha filha. Jesus está contigo. Não temas, filho meu. Não temas, filho meu. E se o teu barco parecer que vai naufragar, chegou balançando pra lá e pra cá, está causando medo em seu coração, está causando dúvida. Cadê Jesus? Mas olha só quem já chegou. Já chegou, já chegou, já chegou, já chegou. O Espírito Santo de Deus está neste lugar. Eu tô sentindo Deus aqui. Eu tô sentindo Jesus. Já chegou, já chegou, já chegou, já chegou, já chegou. Ele já chegou. Ei. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus escolheu você, ninguém impedirá. Ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir o que Deus tem pra te dar. Ninguém pode frustrar os planos do Senhor. Se Deus determinou, está determinado. Ninguém vai apagar o que Ele assinou. Deus hoje decretou vitória pra você. Haja o que houver, você e sua casa vão vencer, pois Deus está no controle de tudo e tem todo o poder. Deixa eu profetizar. Ninguém vai impedir o que Deus tem pra te dar. Ninguém pode frustrar os planos do Senhor. Se Deus determinou, está determinado, pois ninguém pode apagar o que Ele assinou. Deus hoje decretou vitória pra você. Haja o que houver, você irá vencer, pois Deus está no controle de tudo e Ele tem todo o poder. O Senhor está no controle de todas as coisas. Não, você não entendeu. O Senhor continua no controle de todas as coisas. Ele está dizendo para você: não, eu não perdi o controle. Eu é que estou cuidando de tudo. Descansa o seu coração. Descansa o seu coração. Você está numa conferência e o céu está dizendo para você: descansa o teu coração. Eu vou repetir até alguém entender. Descansa o teu coração. Descansa o teu coração. Ele está cuidando, Ele está zelando, Ele está trabalhando, Ele está movendo, Ele está fazendo por amor a você. Tem ti
dia acorda estranho e a angústia bate e não tem tamanho. Dá vontade de parar, mas acalma, insista, se anima. São dias pra lutar. Só são dias pra você lutar, escuta. Em dias de guerra, não mostra ao inimigo a tua fraqueza. Mostra a ele quem está contigo em sua peleja. E acalma, insista, se anima. Só são dias pra você lutar. Deixa eu profetizar. Tem dias que o dia acorda estranho e angústia bate, não tem tamanho. Dá vontade de parar, mas acalma, insista, se anima. São dias pra você lutar. O céu tá dizendo pra você o seguinte: em dias de guerra, não mostra ao inimigo a tua fraqueza, mas mostra a ele o Deus que tá contigo em tua peleja. E acalma, insista, se anima. São dias pra você lutar. Eu já pulo, o Senhor tá dizendo pra você assim, ó: eu tô cuidando, eu tô zelando, tô segurando, tô acalmando, eu tô guiando. O céu parou pra liberar isso pra você. O céu parou pra liberar isso. Tá indo aos pouquinhos. Parecia ser apenas mais, sabe, um culto como qualquer outro. Eu estava cansado, sem forças, desanimado. Talvez você tá assim, decidido a largar tudo, abandonar e parar. Escuta, mas Deus conhece a tua estrutura e Ele sabe o que está fazendo. E mesmo que seja difícil, não pare. Jesus está te vendo. Ele colheu todas as suas lágrimas e Ele me mandou nessa noite te falar: ei, pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar? Volte para o mar alto. O céu está cuidando, o céu está cuidando. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar
esteve do seu lado em toda essa trajetória. Alguém que conhece até o fim da sua história. E Ele me trouxe nessa noite pra dizer: pega isso, pega isso. Lembra quando estava por um fio pra desistir? E quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra abandonar e desistir. Então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Sempre vai ser a mão de Deus. Sempre será a mão de Deus que está te carregando, que está te conduzindo. Sempre vai ser a mão de Deus. Pega isso. A verdade é que existe um mistério aqui dentro, uma força que excede o entendimento, a razão pra ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da sua história. Ele me trouxe até aqui pra te dizer. Canta comigo, por favor. Lembra quando estava por um fio pra desistir? E quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio nessa conferência pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Você pode aplaudir ao Rei dos Reis, ao dono de toda a honra e toda a glória, ao Deus que está presente neste lugar. Aplauda bem forte a esse Deus. Era a mão de Deus. É a mão de Deus. É a mão de Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Quem aqui já sentiu a presença do Senhor? Ele se faz presente neste lugar. Nós vamos estar recolhendo as ofertas nesse momento, né? Você que quer... Você que quer entregar a sua oferta, os dízimos, tá? Fique à vontade. E nosso irmão Miqueias vai estar cantando um hino também. Está com a oportunidade. Enquanto isso, os irmãos venham ofertar. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Vamos louvar o Senhor. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar o sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer.
doente, louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha, ele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar, oh, muito louvor, oh, muito louvor, oh, muito louvor, oh, muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre a porta pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Pega suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar, oh, muito louvor, oh, muito louvor, oh, muito louvor, oh, muito louvor, oh, muito louvor. Amém. Exaltado seja Deus. Boa noite, irmãos. Paz do Senhor. Amém. Levanta sua mão aqui na direção do gasofilácio. Senhor, nós abençoamos cada dizimista e cada ofertante da tua casa. E eu peço ao Senhor, meu Deus, abençoa os teus filhos, Pai, de uma maneira abundante. Pai, nós sabemos que o dízimo em si não salva, Senhor, mas quem é salvo é dizimista. Então eu abençoo, Pai, cada vida. Aqueles que não puderam, que o Senhor possa abençoar, dando semente, Senhor, para que eles possam lançar nessa terra tão fértil que é a presença do, que é a presença do Senhor, que é a casa do Senhor. Assim nós oramos e agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Pastor Charles, está com a oportunidade. Receba o servo do Senhor aplaudindo ao Senhor. Paz do Senhor, irmãos, amém? Irmão Saulo está ali, vem para cá, meu santo, senta aqui do lado do pastor Ronivon, Saulo Bernardo, olha o tamanho do menino. A paz do Senhor, irmãos. Estou feliz, em conhecer mais um pedacinho da família do Senhor. Acho que vocês foram muito felizes em escolher um tema
que é tão relevante para esse tempo que a gente está vivendo, que é metanoia. Metanoia é um conceito que foi desenvolvido no grego. Homens inspirados por Deus falaram sobre o que é metanoia. Então é difícil a gente chegar no português e trazer uma definição simplificada do que seria metanoia. Mas eu vejo que metanoia tem 4 elementos que são importantes. A gente vai passear na Bíblia, você vai prestar atenção, e daqui de cima eu sei quem é que estuda a palavra e quem é que enrola. São 22 anos pastoreando, fora 22 anos de sala de aula. Então eu sei quem dorme olhando para mim. Então você fica esperto, porque eu posso apontar o dedo e pedir você para ler um texto na Bíblia para mim. E eu vou fazer isso. Então você fica com a sua Bíblia aberta, não dorme, e se alguém do seu lado quiser dormir, você bate o braço e fala: espírito ortocrim, sai deste corpo que não te pertence. Você não veio aqui para dormir, você veio aqui para entender o que é metanoia. Amém? Existem 4 elementos que são importantes para a gente entender o que é metanoia. Primeiro, metanoia envolve conversão. Conversão para nós, ou convergir, significa mudar de direção. Então não tem metanoia sem conversão. Segundo elemento importante para a gente entender o que é metanoia: arrependimento. Arrependimento no dicionário seria aquela reação emocional que nós temos quando nós fazemos alguma coisa errada ou quando nós deixamos de fazer o que é certo. Já perceberam isso? Às vezes nós nos arrependemos porque não soubemos aproveitar oportunidades que Deus nos deu. Então a metanoia, ela envolve o quê? Conversão, arrependimento. E qual é a reação emocional que eu tenho quando eu me arrependo? Tristeza, contrição. Terceiro elemento, nova mentalidade. Significa que não existe metanoia sem mudança de pensamento e de mente. Eu digo algo e repito em todos os lugares que eu vou: a sua maneira de pensar vai determinar a sua maneira de sentir, a sua maneira de falar e a sua maneira de agir, porque a Bíblia diz que assim como você pensa, assim você é. Então não tem metanoia se não houver mudança de mente, né? E por último, nós vamos falar que não existe metanoia se eu não aderir à cultura do céu. Há uma definição simplificada de que cultura é a manifestação do pensamento de um povo. Nós vamos perceber que a metanoia, ela gera um conflito entre a cultura da terra e a cultura do céu. Então eu posso definir metanoia de que maneira? Como a mudança de ideia e de pensamento, mas é uma mudança que vem de dentro para fora. Eu quero falar daqui a pouquinho sobre um homem que teve todas as oportunidades diante de Deus e ele não se converteu ao Senhor. As igrejas de hoje, elas estão crescendo não por conversão, mas por adesão. A pessoa vem, tem um amigo que congrega na igreja, e porque tem 1, 2, 3 amigos que são conhecidos, na linguagem dos jovens são os brother, né? E porque eu tenho brother na igreja, então eu vou para aquela igreja. E quando os brothers forem embora? O que vai acontecer? Você está ali na igreja por quê? Não, porque tem 2 casais ali que nós somos muito próximos. Existem vários casais na igreja, mas a pessoa, ela é próxima de 2 ou 3. Se aqueles 2 ou 3 forem embora, aquela pessoa vai ficar na igreja? Não, porque ela está na igreja pelo motivo errado. Então metanoia, na verdade, diz quem eu sou quando ninguém está me vendo. Quem você é quando está com o celular na mão, no WhatsApp, quem você é quando está nas redes sociais, você canta o que você vive, porque Deus está atento a essas coisas. Nós somos ótimos atores e atrizes, mas Deus nos conhece na nossa essência. Então metanoia tem a ver com o quê? Com a minha mudança de pensar. Sabe por que eu não bebo? Eu não bebo, irmãos, porque o meu corpo é morada do Altíssimo. Eu sou templo do Espírito Santo. É por isso que eu não bebo, é por isso que eu não fumo, não é? É por isso que eu não vou me prostituir, porque o corpo não é meu. A cultura do céu diz que Deus escolheu este tabernáculo terrestre para morar nele. Então Deus habita em você. E a partir do momento em que você entende que Deus habita em você, você não vai fazer coisas que desagradam a Ele. Amém, irmãos? Dá um glória a Deus. Quer entrar no céu? Você tem que conhecer a cultura do céu. Tem muita gente por aí dizendo que serve a Deus da boca para fora. E naquele grande dia, no arrebatamento, nós vamos saber quem é quem.
Não pense você, muita gente que não está na igreja e que nós acreditamos que estão perdidos, naquele dia, Deus sabe se sobe. E muita gente que está na igreja há anos vai ficar, porque não passou pelo processo de metanoia. Então, metanoia tem a ver com quem eu sou quando ninguém está vendo. Quem eu sou quando eu não estou com o microfone na mão? Quem eu sou quando eu estou no secreto do meu quarto? Quem eu sou quando eu estou na escola que eu estudo? Quem eu sou quando eu estou na faculdade, no curso que eu estou cursando? Quem eu sou quando os outros não me veem? Quem você é? Esta é a grande pergunta para a gente começar esse congresso. Nós estamos falando de metanoia, então nós estamos falando de mudança de ideia, mudança de pensamento. E eu não estou falando aqui de mudança baseada em regras, não. Quando as pessoas se apaixonam, a gente certamente esconde os nossos defeitos. Sim ou não? Você está na estratégia de conquistar. Você vai falar os seus defeitos? De forma nenhuma. Você quer impressionar a pessoa que é o objeto do seu amor. Tem gente que troca o guarda-roupa. Troca ou não troca? Eu falo que homem só é bravo antes de se apaixonar. Pois que apaixona, irmãos. Bem, cala a boca. Bem, fica de pé. Bem, pode parar por aí. E o bem faz aquilo que o objeto do seu amor quer. Quando a gente tem interesse em alguma coisa, nós mudamos o nosso comportamento. Mas é uma mudança permanente? Não, é uma mudança temporária. Metanoia não fala de uma mudança temporária. Metanoia fala de um estilo de vida que eu vou adotar. Amém. O apóstolo Pedro vai chamar isso de outra maneira. Ele pega lá no capítulo 1, né, de 1 Pedro, versos 14, 15, 16. Na verdade, ele repete o que está escrito no livro de Levítico. Sede santos, porque eu sou santo. Sede santos em toda a vossa maneira de viver. Então Pedro está falando que a metanoia acontece quando eu adoto um novo estilo de vida. Meu guarda-roupa é reflexo daquilo que eu sou por dentro. Minhas palavras são resultado daquilo que o Espírito de Deus faz na minha vida. A minha esperança não está nas coisas daqui, mas nas coisas que estão no porvir. Isso é metanoia de verdade. Então, metanoia, traduzido para o português de uma forma bem simplificada, seria mudança de ideia ou de pensamento. Assim como você pensa, assim você é. Está entendendo o nosso grande desafio? Nossa mente só vai ser transformada primeiro se eu for exposto à palavra de Deus, irmãos. A palavra de Deus, ela tem o poder de mudar a nossa mente. Depois eu preciso da ação do Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo ninguém estaria sentado aqui e nem eu estaria falando. Então, a metanoia depende da ação de Deus na nossa vida. E para Deus agir, nós temos que dar espaço para Ele. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus arromba a porta? Não, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele. Alguém que você não conhece almoça na sua casa? Você pega o primeiro que está passando na rua e coloca dentro da sua casa? Para sentar na sua mesa, tem que ter intimidade com você. A gente não deixa gente estranha sentar na nossa mesa. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, que infelizmente, no passado, há 2.500 anos atrás, a gente tinha os heróis da mitologia greco-romana. Zeus, Poseidon, Afrodite, não é assim? Existiam os deuses do Olimpo. Hoje, nós trocamos os deuses da mitologia pelos heróis da Marvel. É interessante isso. Está dentro da igreja, mas não deixa de seguir o multi-universo da Marvel. E deixa eu te falar uma coisa, herói para mim é quem decide abrir mão dos prazeres que esse mundo oferece, crendo que tem coisa melhor lá na frente. Herói para mim são aqueles que semearam na minha vida, que trouxeram o evangelho que liberta e que transforma, que oram, que intercedem e que compartilham dos mesmos sonhos que eu. Esses aí são os verdadeiros heróis. Não é homem de ferro. Está entendendo? Não é Capitão América. As pessoas têm coragem de comprar uma blusa da Marvel, colocar, mas não usam uma camisa com versículo bíblico. Quer usar uma camisa de um super-herói?
Coloca a foto do seu pai, da sua mãe, do seu marido, do seu filho, do seu pastor, pessoas que verdadeiramente lutam pela verdade que vem do alto. Amém. Irmão, Deus fala. É bom quando Deus fala com a gente que vai nos dar alguma coisa, né? Se falar que o anjo está entrando com o envelope na bandeja, dá até confusão para quem vai pegar o envelope primeiro. Mas quando o Senhor começa a dizer para nós que nós precisamos ter a nossa mente mudada de verdade, que nós temos que ser sal e luz, mudarmos de dentro para fora, a gente fica meio tímido. Mas para entrar no céu, tem que viver a cultura do céu. Então é tempo de Deus mudar a nossa mente. Você tem que viver não aquilo que você quer, não aquilo que os outros dizem para você, mas você tem que viver aquilo que está escrito na palavra do Senhor. Amém? Amém. Eu sonho os sonhos de Deus. Isso é bonito, tão bom para cantar, irmãos. O negócio é quando chega no dia a dia que eu tenho que sonhar os sonhos de Deus. E se Deus disser não para você, você vai continuar amando o Senhor acima de todas as coisas? Deus disse não para Davi por uma criança que estava sendo gerada no ventre de uma mulher que ele não conquistou, mas que ele roubou de um dos generais mais leais que ele já teve. Deus disse não para Moisés, quando no momento de ira, o homem mais manso que existiu, não teve mansidão, feriu a rocha, e a rocha naquele momento representava quem? Cristo. E o Senhor ainda foi generoso com ele, falou: sobe no Monte Nebo, eu vou permitir que você veja de longe a terra que eu jurei que colocaria vossos pais. Agora, o que eu acho bonito em Moisés, que mesmo diante do não de Deus, ele continuou liderando e adorando ao Senhor como antes. A gente está preparado para ouvir um não de Deus? Será que nós estamos com a nossa mente tão mudada, tão transformada, que a gente entende que o sim de Deus é bênção e o não de Deus é bênção também? É para isso que a gente vai ter 3 dias para poder parar e refletir. Se nós temos ou não temos a mente de Cristo. Amém, irmãos? E eu quero dizer para você que a porta que conduz ao céu ainda é estreita. Pastor nenhum na terra tem poder de alargar essa porta. Pastor pode definir a cor da igreja, ele pode definir se a igreja vai ter coral. Pastor pode ajudar na formação do ministério de louvor, pode dividir a igreja em departamento, mas na porta do céu, pastor nenhum da terra pode mexer. E para entrar, irmãos, eu hoje, depois de quase 40 anos de convertido ao Senhor, eu acredito que a porta não é estreita não, isso é uma greta. Ou larga o saco de pecado, ou não entra. Então o Senhor nos convida para nós entrarmos pela porta estreita. Metanoia. Eu não faço aquilo que os outros querem que eu faça, porque eu amo ao Senhor com todo o meu coração, com todas as minhas forças, de todo o meu entendimento. Não é nada sobre eu, sobre mim, sobre você, é tudo sobre Ele. Aleluia! Confere se quem está do seu lado ainda está vivo. Eu quero falar nessa noite do 7º rei de Judá. A história desse rei é muito interessante, porque ele foi livrado, posso usar esse termo, de uma chacina organizada pela sua própria avó, Atalia, filha de Jezabel e Acabe. A Bíblia diz que ele, enquanto foi instruído pelo sacerdote, ele serviu a Deus. Mas quando o sacerdote morre, ele dá as costas para Deus, ele nunca foi convertido. Tem gente, como eu disse, que está na igreja, está no lugar certo pelo motivo errado. Quantas famílias vocês conhecem de pessoas que foram criadas dentro da igreja e quando os pais morreram, se desviaram? Isto significa que nunca tiveram um compromisso com o Senhor. Sempre estiveram na igreja por causa de quem? Dos seus pais. Gente que foi fiel a Deus enquanto o marido ou a esposa era vivo. O marido morre, a esposa morre, a pessoa sai da igreja. Então a grande questão que fica é: será que essa pessoa se converteu de verdade?
Será que essa pessoa não gastou anos dentro da igreja? Não pelo motivo certo. Esse homem governou 40 anos. Ele foi escondido dentro do templo por causa do sacerdote. Aos 7 anos de idade, ele vai ser coroado como rei. E é claro que uma pessoa com 7 anos de idade não tem condições de governar nem a própria vida. Então o sacerdote foi uma espécie de mentor na vida desse rei. E ele reinou por 40 anos. Seu reinado começa em 836 e termina em 797 a.C. Eu estou falando de um rei que o nome dele traduzido do hebraico para o português significa Deus deu. E Deus deu para ele uma oportunidade única, porque ele sobreviveu a uma chacina organizada pela sua própria avó. Você já pensou que a sua avó matar todos os seus parentes, matar os seus pais, matar os seus tios, matar os seus primos, para que ninguém pudesse reivindicar o trono? No mundo antigo essas coisas aconteciam ou não? Aconteciam. Eu estou falando de quem? Eu estou falando de Joás, que foi instruído por um sacerdote chamado Joiada. O nome Joiada traduzido significa conhecido de Jeová. E é o que eu quero, irmãos, terminar meus dias na terra sendo conhecido pelo Deus que enviou seu Filho, que nos amou, nos resgatou e nos fez acreditar de novo no céu. Amém? Vamos ver a história desse homem? Abra sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 24. Todo mundo entendeu o que é metanoia? Quais são os 4 elementos da metanoia? Conversão, arrependimento, nova forma de pensar, porque você é aquilo que você pensa, e a cultura do céu. Sem esses 4 elementos, não tem mudança de ideia ou de pensamento, não tem metanoia, tá? A minha versão é a Nova Bíblia Viva. Eu vou ler e você vai acompanhar na sua versão. Vamos lá? 2 Crônicas, capítulo 24, a partir do 1º versículo. Joás vai se tornar rei com quantos anos? 7 anos de idade. Na minha versão está escrito assim: Joás, que significa o quê? Deus deu, tinha 7 anos de idade quando se tornou rei. E quantos anos ele governou em Jerusalém? Morreu jovem, né, gente? 47 anos, considerando para os dias de hoje, morreu muito jovem. O nome da sua mãe era Zíbia, e ele era de onde? Berseba. Agora preste atenção no verso 2. E fez Joás, o que está escrito aí? O que era reto, o que era bom aos olhos do Senhor. Todos os dias de quem? Do sacerdote? Na minha versão fala que ele fez o que era bom aos olhos do Senhor, enquanto o sacerdote Joiada estava vivo. Preste atenção no detalhe do que você está vendo. Ele vai fazer tudo certo enquanto o sacerdote está vivo. Nós pastores sofremos muito, porque as pessoas acham que nós somos chamados para vigiar as ovelhas que Deus nos dá. Eu sempre digo na igreja que eu não sou leão de chácara. Eu não fui chamado para dar conta ou tomar conta da vida das ovelhas. Eu fui chamado para instruir, para orar, para abençoar, para caminhar do lado. Mas a decisão de servir ao Senhor de todo o coração parte de mim ou da ovelha? Quem é que tem que assumir sua responsabilidade diante do Senhor? A ovelha. E pensa num bicho sonso. Eu falei: Jesus, o Senhor me chamou de sonso, com uma cara tão doce, porque cachorro é mais inteligente que ovelha. Só não chama seu pet de meu bebê, porque isso é afrontar a Deus. A Bíblia não diz que o cão foi criado à imagem e semelhança do Senhor. É você. Se você chama um pet de meu bebê, você está dizendo que seu pet Deus tem a cara do seu pet. Amém, irmãos? Ame o seu pet, cuide do seu pet, mas pet é animal, gente é gente. Então trate os animais com amor, mas como animais. Tem gente que dá tudo por um cachorro, mas não faz nada pelo próximo. Está pecando, hein? Seu bebê
canino vale mais do que aqueles a quem Cristo veio para salvar. Cristo veio para salvar cachorro? Não. Cachorro é muito mais inteligente que ovelha. Os golfinhos são mais inteligentes que as ovelhas. Pensa no animal que cai no mesmo buraco várias vezes e você tem que ir lá tirar ele. Ovelha. Aí eu entendo quando o Senhor nos chama de ovelhas. Tem um hino bem antigo, que muitos não devem conhecer, do Prisma, que ele fala isso: sou ovelha que precisa de um pastor. Então, irmãos, Jesus chamou a gente de sonso. Olha para essa pessoa do seu lado, olha para você ver, a sonseira personificada. Agora olha para mim, a sonseira falando com os outros sons. Falei, Jesus, o Senhor me chamou de sonso, e eu achando que eu era inteligente, e aí eu vou descobrir que o Senhor está me chamando de sonso. Mas o Senhor pode, porque o Senhor é meu pastor, e se o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Amém? Joás fez tudo certo. Qual o problema de Joás? Porque Joás fez tudo certo para agradar o sacerdote Joiada, mas ele não fez tudo certo para agradar ao Senhor Deus de Israel. Então Joás não passou pelo processo de metanoia. Ele muda o comportamento dele temporariamente, mas quando o sacerdote morrer, nós vamos ver o que é que ele vai fazer. Tá bom? Vamos continuar? Verso 3. O sacerdote foi muito generoso com ele. Não só mentoreou para que ele pudesse governar uma nação, começando com 7 anos de idade, mas o sacerdote Joiada ainda escolheu para ele o quê? 2 mulheres. E com essas mulheres ele gerou filhos e filhas. Aí verso 4, olha como é que ele aparentemente parecia ser servo de Deus. Na minha versão diz assim: algum tempo depois, Joás decidiu fazer reparos no templo do Senhor. Joás resolveu renovar a casa do Senhor. Aí você olha e fala assim, mas como que esse homem não pode ser de Deus? Imagine que alguém chegasse aqui, recebe pastor Romeu, fala assim, pastor Romeu, vamos sair daqui porque aqui é área sujeita a inundação. Irmão, esse Rio Doce demora para subir, mas quando ele sobe, ele faz um estrago. Faz ou não faz? E quando você lembrar de você, lembra de mim que eu estou lá na ilha, na parte baixa. Então, o mesmo aperto que vocês passam aqui, eu passo lá. E aí alguém chegasse, pastor Romeu, e falou assim, pastor Romeu, vamos bater uma laje nisso aqui? Vamos construir, vamos levar o templo para cima e deixar aqui embaixo para ser sala. Nós vamos fazer a Batista Bethesda ficar mais bonita ainda. Eu olho para um cidadão desse, eu começo a imaginar, né, como Samuel quando foi na casa de Jessé, falei, é de Deus. Eu estou doido para alguém chegar e fazer alguma coisa parecida comigo lá na ilha. Então nós vamos orar pelo mesmo milagre, diga amém. Vocês pescam aqui dentro da igreja, eu também pesco. Jesus me fez pescador 2 vezes, né? E aí olha que coisa interessante, ele toma uma iniciativa, não partiu do sacerdote, ele toma a iniciativa de reformar a casa do Senhor. Verso 5, ele reuniu os sacerdotes e os levitas, dando as seguintes instruções: vão a todas as cidades de Judá e recolham o imposto anual para a construção, de maneira que possamos fazer reformas no templo. Agora olha lá, reparar a casa de quem? Do nosso ou do vosso? Então ele estava reformando a casa do Senhor, mas ele não servia ao Senhor, porque como é que ele se refere a Deus? Como nosso Deus? O que o texto está mostrando? Para reparar a casa do vosso Deus, tá? Saiam imediatamente, porém os levitas não se apressaram. Aí o próximo verso, então o rei mandou chamar Joiada, o sumo sacerdote, e lhe perguntou, por que você não exigiu que os levitas saíssem e trouxessem os impostos que as cidades de Judá e a cidade de Jerusalém devem pagar para a casa do Senhor? A lei do imposto, decretada por Moisés, servo do Senhor, deve ser cumprida para que o templo possa ser reformado. Eu não tenho tempo aqui, mas você vai ler Êxodo 30, combinado? Havia um imposto
que Deus havia decretado de quem tinha de 20 anos para cima. Esse imposto era de quanto? Meio ciclo de prata. Meio ciclo dá mais ou menos para a gente hoje 6 gramas de prata. Para que era usado esse imposto que tinha que ser pago todo ano para quem tinha de 20 anos para cima? Exatamente para a manutenção da casa do Senhor. Amém? Por que nós dizimamos e ofertamos? Para que não falte o quê? Nada na casa do Senhor. Então ele está dizendo assim, olha, lá atrás, quando o nosso povo estava atravessando o deserto, não foi decretado que deveria se pagar um imposto para a manutenção do tabernáculo, né? E agora já não tem mais o tabernáculo, agora a gente está falando do templo, né? Então vamos pegar o dinheiro desse imposto, que todos que habitem em Judá e em Jerusalém tragam, para que a gente possa fazer o quê? Reformar ou reparar a tenda do testemunho, a tenda do encontro ou o templo. A proposta era boa ou não era? Irmãos, a gente gasta dinheiro todo final de semana, às vezes para comer um hambúrguer, comer uma pizza, mas não traz uma oferta no culto de missões. Que amor é esse que nós temos pelas almas perdidas, se a gente não abre mão de sair depois do culto para comer, mas quando é para abençoar num culto de missões, a nossa mão fecha. Vocês estão percebendo que Deus nos conhece, quem nós somos de verdade? Nós estamos mais preocupados com o nosso estômago do que com a salvação de quem não conhece o Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós. Nós vamos orar no final desse culto para isso. Nós temos um longo caminho para percorrer. Gastamos dinheiro com tanta coisa, irmãos, e fechamos as mãos para aquilo que é tão importante, que é a obra do Senhor. Que Deus faça a nossa mão abrir. Que você não entregue só o coração não, que o bolso também vá na direção do Senhor. Jesus não pagou o imposto do templo? Lembra quando Pedro perguntou se tinha que pagar? Jesus precisava pagar imposto, irmãos? Precisava? Para que era o imposto que foi dado a Moisés lá atrás no deserto? Não era para poder manter o tabernáculo, para manter a obra do Senhor? Para que Jesus ia pagar um imposto para mantê-lo? Mas tudo que Jesus fez, irmãos, Ele fez para servir de exemplo para nós. Se Jesus fez, a gente também pode fazer. Amém. Levanta essa mão, consagra essa mão, fala: Jesus, a minha mão é tua, meu bolso é teu, e eu não vou ser miserável. Amém. Fecha a mão, toma posse, e a partir de agora você vai abençoar a obra de Deus. Toda vez que você for comer um hambúrguer, você vai me ver assim, ó, com o dedo atrás de você, ó. Viu? A hora que você for comer a pizza, você vai me ver lá com o dedinho assim, ó. Epa! Eu posso até comer a pizza, mas eu não vou reter o que é de Deus. Aleluia! Aí ele diz assim, olha, verso 7. Os seguidores da perversa Atalia, que era a avó dele, e seus filhos, tinham arruinado a casa de Deus, e tudo quanto era dedicado ao culto de Deus, tinha sido levado para o templo dos ídolos do Deus Baal. Tudo que era de Deus, foi tirado da casa de Deus, para ser oferecido a deuses estranhos. Quantas vezes a nossa adoração para o Senhor é tão minguada, irmãos. Parece que a gente está fazendo um favor em adorar o Senhor. Quantos testemunhos vocês têm, eu tenho certeza disso, de momentos difíceis que vocês enfrentaram, mas quando vocês derramaram na presença do Senhor, o Senhor ouviu a sua oração. Deus foi lá e mudou o decreto, porque Deus muda decretos. Deus muda o que Ele quiser. Você crê nisso? A gente vem para a igreja, irmão, se o culto passa 10 minutos, a gente começa a olhar para o relógio, irmãos, mas a gente vai para a casa dos outros e acampa. Tem irmão que vai tomar café na casa do outro irmão, ele fica para a janta, fala: irmão, vai embora que já deu. Você já comeu tudo que você tinha que comer aqui em casa, você pode trazer na próxima visita. Irmão, nós vamos para o aniversário, nós vamos para o shopping, nós vamos para tantos lugares, irmãos, a gente nem vê o tempo passar, mas vem para a casa de Deus, vai dando a hora do culto terminar, começa a olhar para o relógio. Isso é metanoia? Não. Sua mente não está reprogramada para adorar o Senhor. Para as festas a gente vai, para os aniversários a gente vai, para os 0800 a gente vai, né? Comer na casa dos outros que o tempero do outro é bom.
E tem irmão que se deixar só quer comer do tempero da casa do outro irmão, né? Assim como você é convidado, convide também. É bom a gente partilhar o pão. Aleluia! Vamos abrir essas portas aí para receber o povo de Deus com alegria, viu? Chama o pastor Romeu e pede ele para me chamar que eu vou junto. Aquela macarronada feita com todo carinho, né? Uma carninha assada. Crente gosta de comer, irmãos. Quando os crentes chegam, tem que mandar apagar a luz, que parece as pragas do Egito Antigo. Fala que vai ter comida no final do culto para ver se não fica, né? Falou que tem boca livre, 0800, todo mundo quer ficar. E aqui ele está dizendo, ele falou, olha, nós temos que reformar a casa do Senhor. Por quê? Porque todos os utensílios que haviam dentro da casa do Senhor foram retirados pela minha avó, Atalia, e foram consagrados e dados para quem? Para Baal. Aí ele continua dizendo assim, então, verso 8. Por isso, o rei deu ordens para que fosse feito um cofre e colocado do lado de fora da porta do templo do Senhor. Então foi mandada uma mensagem a todas as cidades de Judá e por toda a cidade de Jerusalém, dizendo ao povo que trouxesse ao Senhor o imposto que Moisés, servo de Deus, havia determinado a Israel no deserto. E todos os líderes e o povo trouxeram com alegria as suas contribuições e as colocaram no cofre até enchê-lo. Eu sempre digo que quando a gente honra a Deus com as nossas primícias, Deus sempre encontra uma maneira de nos honrar e de nos surpreender. Eu acho que é um hábito nosso, nós estamos vivendo um tempo que a gente faz muito isso, né? Eu costumo sempre pegar os boletos que eu tenho que pagar e orar e apresentar diante de Deus. Falei, Jesus, eu tenho que pagar. Foi o Senhor quem disse que eu não posso dever nada a ninguém exceto o amor. Então o Senhor está vendo, se eu não pagar eu vou ter problema com a CEMIG. Se eu não tiver como pagar, eu vou ter problema com o Orocard. Se eu não pagar, a Vivo vem atrás de mim, porque ela é viva. Então eu tenho conta para pagar. Eu não sou obrigado a fazer conta não, mas uma vez que eu fiz, eu tenho que pagar, né, irmãos? Diga amém com fé. Você não é obrigado a fazer dívida não, mas se fez, tem que honrar. Isso é testemunho. E aqui diz que eles têm uma ideia de colocar um cofre na entrada do templo, e aí a ordem foi dada a todos os moradores de Judá, e o povo começou a contribuir com alegria. Aí verso 11 diz assim, os levitas levaram um cofre para os funcionários do rei, onde o secretário dos registros e o representante do sumo sacerdote esvaziavam o cofre e contavam dinheiro, e levavam o cofre de volta para a entrada do templo outra vez. Isto continuou regularmente. Dessa forma, ajuntaram muito dinheiro. O rei e Joiada davam esse dinheiro que vinha em prata, lembra quando era o imposto? Meio ciclo, que corresponde a 6 gramas de prata, tá bom? Então, olha bem, os encarregados, o rei e Joiada davam esse dinheiro que vinha em prata aos encarregados da construção, e os encarregados contratavam pedreiros e carpinteiros para reformar o templo. Também contrataram operários que trabalhavam em ferro e bronze. Os encarregados da obra trabalhavam com diligência e a obra da reforma foi progredindo. Finalmente, a reforma do templo estava concluída de acordo com o modelo original e em condições melhores do que havia antes. Quando a gente se dispõe, tem a mente mudada, reprogramada para fazer o que é de Deus, as coisas fluem na nossa vida. Tudo dá certo, mas tudo dá certo quando a gente obedece. Ninguém está protegido na desobediência. Amém? Nós só estamos protegidos se nós estivermos debaixo da obediência ao Senhor. E a palavra diz que as bênçãos correrão atrás de nós. Não somos nós que corremos atrás das bênçãos. Nós honramos a Deus, obedecemos a Deus e as bênçãos do Senhor nos alcançam. Está tudo terminado, concluído. Aí diz assim, verso 14. Quando tudo foi terminado, a prata que sobrou foi trazida ao rei Joiada, e eles concordaram em usar a prata na fabricação dos utensílios para o templo do Senhor, para o serviço e as ofertas queimadas, além de colheres e outros objetos de ouro e de prata usados no altar do incenso. As ofertas queimadas foram oferecidas, o que está escrito ali? Continuamente sacrificar o holocausto na casa do Senhor. A adoração não cessou enquanto o sacerdote estava vivo. Preste atenção no detalhe. Nunca cessou a adoração enquanto Joiada estava vivo.
Está percebendo o que eu estou dizendo de pessoas que só estão na igreja enquanto os pais estão na igreja? A gente fala muito sobre faculdade. André Valadão andou ministrando sobre isso gerou até uma certa polêmica na internet. Eu não acho, irmãos, que faculdade desvia ninguém, não. A pessoa já é desviada antes de entrar. Ela só precisa de um lugar para mostrar isso. E eu sempre falo uma coisa na igreja: dizem que na natureza os opostos se atraem, mas no mundo espiritual são os iguais que se atraem. Se um fofoqueiro vier de fora, ele vai fazer amizade com um fofoqueiro daqui. Se tiver um mal pagador lá fora, ele vai fazer amizade com o mal pagador que está aqui dentro, porque os iguais se atraem. Já notaram isso? Quem gosta de orar vai andar com quem? Com quem também ora. Quem ama a palavra de Deus vai sempre estar na companhia de quem também ama a palavra de Deus. Então não se iluda, não são os opostos que se atraem. No mundo espiritual são os iguais que se atraem. Então você sempre vai atrair o que você é. Se você é uma pessoa que está alinhada com a vontade de Deus, pode ter certeza que Deus vai colocar do seu lado gente que está alinhada com Ele. Aleluia! Nós só não podemos cair num pecado que é o pecado da comparação. Nosso erro está aí. Eu sou mais feliz, eu sou menos feliz. Eu sou mais realizado, eu sou menos realizado. Toda vez que a gente cai no pecado da comparação, nós deixamos de reconhecer as coisas boas que Deus nos dá todos os dias e nós ficamos focados naquilo que nós não temos. Verdade ou não? E isso gera o que dentro de nós? Frustração. Sabe por que Ana orava dentro do templo, pedindo a Deus filhos? Porque ela não tinha e Penina tinha. Então, na verdade, o que leva Ana a pedir filhos a Deus, não é o fato dela querer ser mãe, porque querer ser mãe não é pecado não, é bênção. Diga amém. É bênção ou não é? O negócio dela é que ela se sentia menos amada do que Penina. Então ela queria ter filhos para ficar em situação de igualdade com Penina, sim ou não? Então ela estava pedindo filho, fazendo uma oração correta, pelo motivo errado. Quando ela decide, olha a metanoia: Senhor, se o Senhor me der filho, um único filho, eu entrego ele para o Senhor. Deus queria um profeta, Ana queria um filho, alinhou-se a oração dela com aquilo que Deus queria, e Deus surpreendeu, porque no lugar de um, Deus deu 5, porque é assim que Deus faz. Quando você está alinhado com o céu, sua oração é que seja feita a tua vontade, Senhor, nós percebemos que Deus nos surpreende naquilo que nós pedimos. As jovens que pedem aí um marido, se você estiver alinhada com o céu, Deus não vai te dar um marido, Deus vai te dar um companheiro, que vai caminhar do seu lado. Está pedindo o quê? Uma esposa para quê? Para lavar roupa? Porque tem gente que pede esposa para lavar roupa. Outra vez eu fui ministrar num congresso de jovens, falei assim: olha aqui, para as meninas porcas que deixam as calcinhas penduradas no banheiro, Deus vai mandar um porco à altura. Misericórdia. Eu falei: misericórdia não. Deus não dá príncipe para porca não. Deus dá porco para porca para fazerem porquinhos. E a coisa aumenta. Se você quer uma princesa, aprenda a ser príncipe. Porque Deus vai enviar princesas para quem é príncipe. Crê nisso? Vocês estão achando que nós vamos tapear Deus? Não lava a cueca, não lava um copo. Dentro de casa não faz nada. Mas para impressionar a namorada, vai para casa da namorada e lava tudo que está lá em cima da pia. Deus está de olho em você, hein? Metanoia. Deus sabe quem a gente é no nosso íntimo. Então, para os príncipes que querem princesas, exerçam o seu papel de realeza, que Deus manda. Aleluia! Toma posse disso aí. Joás fez tudo certo, todos os dias de Joiada. Mas o que vai acontecer? Verso 15: Joiada viveu muito tempo e morreu em idade avançada. Deus foi muito bom com esse sacerdote. Depois de Josué, eu não conheço ninguém que viveu tanto. Quanto tempo ele viveu?
130 anos. Porque é o que Deus faz na vida de quem tem a sua mente transformada. A gente pede anos de vida, eu peço a Deus que acrescente vida aos meus anos. Porque o que importa, irmãos, não é quantos anos a gente vive, mas como nós vivemos nessa terra. Aleluia! Esse homem viveu quantos anos? 130. Mas chegou uma hora que ele também teve que encerrar a estadia por aqui. Ele vai morrer. Olha o que diz o próximo versículo. Ele foi enterrado onde? Na cidade de Davi, junto do túmulo dos reis que vieram antes de Joás. Irmãos, Deus honra o servo dele até na morte. Esse homem foi sepultado com honraria de rei. Olha bem, e por que ele teve essa honra até na hora de ser sepultado? Está lá, ó, porque ele tinha feito o quê? O bem, tanto para com Deus, mas também para com o povo de Israel. Vocês estão percebendo que Deus está atento ao que a gente faz? Por que esse homem foi honrado na hora da morte? Porque ele honrou Deus durante toda a sua vida. Quando você honra a Deus, Deus te honra. Você honra o rei te honra. Glória a Deus por isso. Esther é um grande mistério. Eu sempre falo de Esther. Esther era bonita? Sem dúvida alguma. Mas o que conquistou o coração de Artaxerxes não foi a beleza de Esther, porque foi feito um concurso de beleza que durou 1 ano. Se tinha uma coisa que havia sobrando dentro do palácio de Suzã, era mulher bonita. Então, o que atraiu Artaxerxes não foi o que estava do lado de fora, mas quem Esther era do lado de dentro. Eita Deus! Se Deus fez isso com Esther, faz isso com a gente também. Vocês estão percebendo que a gente atrai exatamente aquilo que a gente é? Você acha que o que encantou o rei da Pérsia foi a beleza de Esther? Porque bonita ela era, a Bíblia diz que ela era muito bonita. Mas mulher bonita não faltava dentro do palácio não. Mas o que atraiu ele não é o que estava do lado de fora, não era a capa, mas era o conteúdo, é o que ela era por dentro. Aí olha o que acontece, verso 17, mas depois da morte de Joiada, os líderes de Judá vieram ao rei Joás e lhe prestaram reverência, e ele concordou com o que disseram. E olha o que eles vão fazer no próximo versículo, e abandonaram o templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados, e adoraram as imagens vergonhosas de Azerá. Por isso a ira de Deus veio novamente sobre Judá e Jerusalém. Dá para acreditar que o homem que mandou reformar o templo de adoração a Deus, ele agora se prostra diante de outros deuses? São os filhos que estão na igreja porque os pais ficam na cola. Então eles vão servir a Deus enquanto os pais estiverem vivos. Quando forem para a faculdade, ou que os pais morrerem, o que esses filhos vão fazer? Vão fazer o que Joás fez, vão dar as costas para o Senhor. E é o que a gente está vendo hoje. Irmãos, a gente fala muito sobre conversão de almas, mas olha a quantidade de gente que já passou pela igreja que está do lado de fora, os desigrejados. E desigrejado é uma coisa que existe na Bíblia há muito tempo, porque Hebreus 10 fala o quê? Não abandoneis a vossa congregação, como é o costume de alguns. Quanto mais vocês perceberem que o glorioso dia está chegando, finca os seus pés dentro da casa do Senhor. Amém? Nós estamos na boca do arrebatamento. Não é hora de pensar em sair não, não é hora de retroceder não, é hora de fincar as estacas dentro da casa do Senhor. Olha o que esse homem faz, verso 19, embora o Senhor tivesse enviado profetas ao povo para avisá-lo que voltasse para ele, o que o povo fez? O que nós fazemos hoje. Vocês acham que está faltando bons sermões na igreja de hoje, irmãos? Vocês acham que está faltando bons sermões? O que eu mais vejo por aí são boas mensagens. Tem muita coisa ruim, mas também tem muita coisa boa. Ninguém pode falar que hoje não conhece o Senhor porque não tem boas mensagens. Nossas Bíblias são Bíblias de estudo. Antigamente não tinha Bíblia de estudo não. Nossas Bíblias vêm com mapa, concordância, vem ou não vem?
E as pessoas estão ficando cada vez mais ignorantes em relação à palavra de Deus. Sabem tudo da Marvel, mas não sabem nada dos homens e mulheres de Deus na sua palavra. Ê Deus! Nós temos que mudar nossa mente. Nós temos que ter a cultura do céu se nós queremos realmente ver o Senhor face a face. Nós não podemos ser Joás, que nós estamos na igreja enquanto o pastor Romeu está ali. Se eu não for, o pastor Romeu vai me ligar. Se eu não for, o pastor Romeu vem atrás de mim. Não é pastor Romeu que morreu por você, não. E não é o pastor Romeu que vai te colocar no céu, não. É a sua caminhada e o seu compromisso com o Senhor dos Exércitos. Está entendendo? Se eu não vou na igreja, o pastor vai me ligar. Se eu não vou na igreja, o pastor vai pegar no meu pé. Fulano vai vir atrás de mim. Irmãos, eu estou aqui porque aqui é o meu lugar. A casa de Deus é o lugar daqueles que esperam a vinda do Senhor. Aleluia! Deus enviou profetas, mas eles não deram ouvidos. Olha o que Deus vai fazer. Então o Espírito de Deus veio sobre Zacarias, filho de quem? Do homem que salvou a vida de Joás, do sacerdote Joiada. Ele se reuniu com todo o povo, em pé diante deles, numa plataforma, num púlpito igual esse aqui, tá? No lugar mais alto, e falou o seguinte: por que vocês estão desobedecendo os mandamentos do Senhor? Pois quando vocês desobedecem, tudo o que vocês tentam fazer acaba em fracasso. Já que vocês abandonaram o Senhor, Ele também os abandonará. Se excluir Deus dos seus planos nunca vão dar certo. Porque tudo na vida do cristão só dá certo se aprovar, se a boca de Deus aprovar e a aprovação vindo do alto. Porque do homem é fazer os planos, mas a resposta certa vem da boca de Deus. Agora deixa eu te falar uma coisa. Deus não fere sem antes avisar. Deus mandou os profetas para que Joás pudesse arrepender? Mandou ou não mandou? Levantou o filho do homem que salvou a vida dele, e ele se recusa a dar ouvidos ao Senhor. Olha o que diz: então alguns fizeram um plano para matar Zacarias, e por ordem do próprio rei Joás, apedrejaram Zacarias até a morte no pátio do templo do Senhor. Dessa maneira, o rei Joás não levou em conta que Joiada, pai de Zacarias, tinha sido bondoso com ele. E Joás matou o filho de Joiada. E as últimas palavras de Zacarias, ao morrer apedrejado, foram: Senhor, veja o que eles estão fazendo, faça justiça. Nós somos capazes de fazer coisas que Deus não duvida. Se tem um provérbio que o mundo inventou, que Satanás soprou e que as pessoas pegaram: fulano faz coisa que até Deus duvida. Eu falei: Deus não duvida de nada, porque Ele passeia na eternidade. Deus sabe de antemão tudo que vai acontecer lá na frente. Você crê nisso, irmão? Você crê que Deus conhece passado, presente e futuro? Amém? Olha aí. E o texto ainda diz: poucos meses depois, na virada do ano, o exército sírio marchou contra Joás, invadiu e conquistou Judá e Jerusalém, matando todos os líderes do povo, e enviou ao rei de Damasco grandes quantidades de tudo quanto tinham saqueado. Deus levantou os sírios para castigarem Joás. É triste quando Deus usa o ímpio para corrigir um servo de Deus. É triste quando Deus permite que a gente seja humilhado, saqueado e perseguido no trabalho, no casamento, no meio da família, porque a gente está sendo rebelde àquilo que Deus está falando conosco. Porque a nossa mente não é uma mente que foi transformada. Nós somos convencidos, mas não convertidos. E nós precisamos nos converter dos nossos maus caminhos, se nós quisermos viver o que Deus tem para nós. E eu quero viver o que Deus tem para mim. Meu maior inimigo, irmão, sou eu mesmo. As pessoas acham que o nosso maior inimigo é o diabo. Martinho Lutero diz que ele imaginava que quando ele passou pelas águas do batismo, que o velho homem tinha morrido afogado. Mas ele descobriu que o miserável sabia nadar. Está entendendo? Martinho Lutero estava certo ou não na sua linha de raciocínio? Quem é o nosso maior inimigo? Nossa velha versão, nosso eu do passado. E se nós deixarmos esse defunto ser alimentado, ele vai bater na porta e vai dizer: estou de volta,
E eu não quero a minha velha versão de volta. Eu quero viver o novo de Deus. Deus permitiu que os sírios se levantassem contra Joás. E o texto diz que foi, verso 24, foi uma grande vitória para o pequeno exército sírio, porque o Senhor deixou que o grande exército de Judá fosse conquistado pelos sírios, porque eles haviam abandonado o Senhor, o Deus de seus antepassados, e desse modo Deus executou o seu juízo sobre Joás. Essa história é contada no livro de Reis, 2 Reis 12. Quando esse homem é afrontado, ele manda tirar todos os utensílios do templo de Jerusalém, para comprar a sua segurança. Ele profanou o que ele havia consagrado a Deus, para tentar escapar de um adversário, que Deus levantou por causa da desobediência dele. Nós não podemos brincar nem com Deus e nem com o diabo. Porque o diabo veio para matar, roubar mas Jesus veio para nos dar vida e vida em? Qual dos dois você escolhe? Vida em abundância ou ter os seus sonhos saqueados, roubados pelo nosso grande adversário? Sabe como é que terminou a vida de Joás? Joás terminou em cima de uma cama. E houve uma conspiração, e os próprios servos de Joás mataram ele. Deus fez justiça ou não fez? Deus fez e ainda continua fazendo. Seja fiel ao Senhor. Deus vai derrubar um a um dos seus inimigos, mas você precisa ter sua mente transformada. Você não pode aceitar os pecados de estimação. As raposinhas que vão entrando na nossa vinha e vão comendo aquilo que Deus já começou a fazer na nossa vida. É triste a gente perceber uma lista de pecados que a gente vê que ainda são cometidas por gente que deveria viver o novo de Deus. Mentira. Se tem uma coisa do Antigo Testamento que eu queria que voltasse, era apedrejamento de fofoqueiro. Fake news. Ninguém compartilha uma bênção na igreja. Agora fofoca, irmão, parece que tem uma parabólica, o Wi-Fi fica conectado. Se o irmão de trás começar a falar alguma coisa, igual um ventríloco, a pessoa já olha, porque ela está fazendo leitura labial, para saber o que o irmão está falando. Hoje o inimigo não precisa matar ninguém, ele só faz uma feridinha que os irmãos terminam o serviço. Você já viu macumbeiro falar mal de macumbeiro? Já? Você já viu espírita falar mal de espírita? Mas crente fala mal de crente. Como é que nós vamos ver o Senhor face a face, se nós estamos emprestando a nossa boca para o nosso adversário? Se não é para edificar, que morra em você. Você ouviu, acabou em você. Passa adiante não. Passa adiante o que edifica. Passa adiante o que liberta, o que transforma, porque é isso que vai fazer diferença. Quem eu sou quando os outros não me veem? Quem você é quando você está longe da igreja e das pessoas que te conhecem? Porque os olhos de Deus estão sobre você. Deus está com seus olhos sobre você. E Malaquias no capítulo 3 fala uma coisa que às vezes me assusta. Há um livro da minha vida e da sua vida que está sendo escrito. Há um memorial da nossa vida. Para que esse livro está sendo escrito, hein? Porque um dia esse livro vai ser lido. E como será quando o livro da minha história e da sua história for aberto no céu e isso for mostrado? As pessoas ainda se preocupam muito com a sua reputação. Eu me preocupo é com o meu caráter. Porque quando eu cuido do meu caráter, Deus cuida da minha reputação. Falaram que tudo que ele fazia era com poder de demônios. Se falaram mal de Jesus, não vão falar mal de mim que sou comedor de feijão?
Por que você saiu da igreja? Porque teve fofoca com o meu nome. Eu falei, irmão, mas quem morreu por você não foi o fofoqueiro. Por que você não está na igreja? Não sei, aquele irmão olhou para mim com a cara feia, eu não gostei não me deu a paz do Senhor. Eu falei, se é por falta de paz do Senhor, a paz do Senhor, meu irmão. A gente tem mimimi para umas coisas, irmão, mas para pecar a gente não tem não. Nós metemos o pé na jaca. E Deus só opera quando a gente confessa os nossos pecados e deixamos. Porque aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Mas o que encobre, que tenta jogar para debaixo do tapete, esse não prosperará. E nós fomos chamados, irmãos, porque a reta final da nossa história é na glória. Nós somos cidadãos do céu. Sabe por que eu não estou no parque da exposição agora? Porque Deus me alcançou lá atrás. A graça de Deus me alcançou, porque se a graça de Deus não tivesse me alcançado, eu estava lá no parque de exposição uma hora dessa. Mas eu escolho estar na casa de Deus. Eu amo estar na casa de Deus. A Ele o melhor dos dias meus. Você crê nisso? Vamos servir a Deus porque a gente o ama? Não porque os outros estão cobrando alguma coisa da gente. Eu não vou prestar contas a ninguém aqui na terra não, irmãos. Eu vou prestar contas a quem me salvou, a quem me resgatou, a quem reescreveu minha história, a quem me permitiu chegar até aqui. Eu não quero ser Joás. Eu não quero fazer tudo certo, sabe? Pensando que se eu fizer tudo certo, eu sou digno e merecedor do céu. Não sou não. Uma das coisas mais lindas que a metanoia produz na mente da gente é que a gente começa a se ver como pecador. E como pecador eu não sou merecedor de nada bom, eu só sou merecedor de coisa ruim. Mas aí entra a graça e a misericórdia do Senhor. Paulo em Romanos, no capítulo 2, verso 4, ele diz que a bondade de Deus nos leva ao arrependimento. Você pega o capítulo 9 de Neemias, aquele povo está confessando uma série de pecados que eles cometeram e os seus antepassados, e eu acho bonito que o tempo todo eles estão enfatizando sobre a bondade e a misericórdia do Senhor. E é por causa da bondade e da misericórdia do Senhor que a gente sempre tem a chance de recomeçar. Sabe o que é perseverar, irmãos? É recomeçar todos os dias. Todos os dias nós recomeçamos. Eu hoje sou melhor do que eu fui ontem, e amanhã eu tenho a chance de ser melhor do que eu sou hoje. Cristianismo é isso. Cristianismo é você estar sempre melhorando. Eu já não sou mais quem eu era, mas ainda não sou quem eu gostaria de ser. Eu estou em obras. A gente deveria usar uma plaquinha no pescoço escrito em obras. O que é isso? Deus está mudando o meu caráter. Deus está me quebrando. Nós não cantamos? Quebra a minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, Senhor, um vaso novo. Vamos ficar de pé? Houve um culto no tempo de Neemias que durou 6 horas. 3 horas de exposição da palavra, 3 horas de confissão de pecados. Imagina se a gente começasse a confessar nossos pecados agora, hein? Será que até a meia-noite a gente já teria de ter confessado os nossos pecados? Mas quando a gente confessa, e a tristeza que é gerada no nosso coração, porque nós percebemos o quanto que nós erramos diante do Senhor. O Senhor também promete endireitar a nossa vereda. E de glória em glória a gente vai sendo transformado. Coloque a mão no seu coração. Senhor nosso Deus, nesta noite nós estamos aqui como um povo que quer entrar no céu. Nada nessa terra pode ocupar o lugar que pertence ao Senhor. Nós não queremos ser como o rei Joás, que foi fiel enquanto o sacerdote estava vivo. Mas quando o sacerdote Joiada morre, ele decide dar as costas para o Senhor, se prostra diante de outros deuses, e o Senhor permite que o exército da Síria se levantasse contra ele. E o Senhor não toma prazer na morte de ninguém. E o Senhor continuou enviando os seus profetas
para trazer Joás de volta para o seu lugar diante do teu altar. Mas ele não quis voltar, e o pecado encurta a nossa passagem por este mundo. Nós queremos pedir ao Senhor nessa noite mudança de mente, de verdade, metanoia em cada um que aqui está. Porque o Senhor sabe quem nós somos quando as portas da igreja se fecham. O Senhor sabe quem nós somos quando estamos com o celular na mão, quando estamos nas redes sociais, quando nós estamos no nosso trabalho, na escola, na faculdade, no meio da nossa família, porque ninguém pode esconder quem é do Senhor. E nós imploramos nesta noite, hosana, como o povo clamou quando o Senhor entrou em Jerusalém. Hosana é um termo que significa salva-nos, nós te imploramos. E nesta noite nós declaramos hosana outra vez. Hosana nas alturas, salva-nos, nós te imploramos, tu que vives nas alturas. O Senhor está ao lado de Deus Pai, mas a palavra diz que o Senhor também habita num coração contrito e quebrantado diante do Senhor. E nós queremos nesta noite expor os nossos pecados, as nossas falhas, e pedir ao Senhor, que o Senhor exerça sobre nós a tua misericórdia, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E é por causa das tuas misericórdias que nós não somos consumidos. Limpa-nos pelo poder da tua palavra. Cria em nós um coração puro. Dai-nos a tua mente, a mente de Cristo, que o apóstolo Paulo escreveu em várias de suas cartas. Aos Filipenses, lá no capítulo 4, verso 8, ele diz que tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama, se há algum valor em tudo isso, que isso ocupe o nosso pensamento. Pensamentos se transformam em palavras, se transformam em sentimentos e atitudes, e nós queremos pedir ao Senhor, muda a nossa mente, para que a gente não fique envergonhado naquele grande dia que já se aproxima. Obrigado pelo teu povo, por este lugar, que tem sido lugar de instrução e de ensino na presença do Senhor. Abençoa o teu povo, cada um que está aqui tem uma necessidade que só o Senhor conhece, e nós não vamos voltar de mãos vazias não, Senhor, porque o Senhor nunca despediu ninguém de mãos vazias. Nós voltamos com a consciência de que nós precisamos mudar em várias áreas da nossa vida, e a nossa mente precisa ser transformada, para que a gente possa ver o Senhor face a face. Te amamos com todas as nossas imperfeições, sara-nos e nos cure, e que os 2 dias que ainda virão desse congresso, sejam oportunidades de reflexão e um encontro real e vivo com o Senhor, para que a gente possa viver tudo que nós cantamos. Há um escritor que diz que a igreja hoje canta grandes mentiras, e nós não queremos cair nessa categoria não, Senhor, mas que os nossos cânticos sejam orações, fruto de um testemunho vivo e real, no nosso dia a dia, quando nós estamos longe uns dos outros, porque o culto sempre começa em casa, a adoração começa quando os nossos olhos se abrem, e o culto não termina aqui não, ele termina em casa. Leva cada um debaixo da cobertura do teu sangue, debaixo da tua potente e poderosa mão, e que a nossa mente seja regenerada, santificada, lavada, transformada pelo poder da tua palavra, pelo poder do teu Espírito e também pelas coisas que estão no porvir. É o nosso pedido nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Você pode se assentar. Aplausos para o Senhor, porque Ele merece, né? E você vai se lembrar de mim, hein? Todas as vezes que você pensar em fazer alguma coisa errada, estou eu lá com o dedinho assim atrás de você. Vou te assombrar, para que você não erre o caminho
e não erre o alvo. Irmãos, vocês estão entendendo o valor que a igreja tem? É só aqui que a gente é confrontado, é ou não é? É aqui que a palavra de Deus nos confronta. Quero agradecer, Pastor Romeu, vem cá, pela oportunidade de estar aqui. Passamos uns minutinhos, mas você está saindo daqui milionário. Tenho certeza que você está saindo daqui mais rico do que você entrou. E metanoia, mudança de ideia ou de pensamento, mudança de dentro para fora, para a gente viver uma vida digna diante do Senhor. Deus te abençoe, recebe meu abraço. Nas orações do pastor Romeu, Charles, o C vem antes do R. Então você lembre dele e lembre de mim também. Peço pelo pastor Ronivon que está aqui, por todos os pastores, porque nós carecemos da oração de vocês. Amém? O Senhor te abençoe e te guarde poderosamente. Amém. Eu quero profetizar que você vai sair daqui diferente. Amém? O que vai mudar a tua vida é ser um praticante da palavra. A mensagem maior é quando nós fechamos a Bíblia e vamos para a realidade. É quando você vai para a sua casa, é quando você está no teu trabalho. Metanoia. Para que você experimente o melhor de Deus, é necessário uma transformação de mente. Amém? Deus possa abençoar o pastor Charles. Foi muito feliz na mensagem. Deus abençoa, pastor Ronivon. Deus abençoa o pastor. Todos que nos visitam. Acredito que não tem ninguém visitando hoje. Mas que Deus possa abençoar a vida de vocês. Amém? As salinhas lá atrás das crianças estão quase ficando prontas, viu, pastor? Você viu que as crianças estão chorando. O Arthur é pregador do evangelho, ele só fica aqui em cima. Não, ele é baterista. Ele é baterista. Então que Deus possa abençoar, as nossas crianças. Porque nunca foi tão necessário que as crianças fossem treinadas como é necessário hoje. Nós somos treinadores de verdadeiros servos de Deus. Amém? A estrutura está sendo preparada lá atrás. Em breve nós vamos estar usando as salas. Tem a casa do saber ali também, que é uma mão da igreja e vai ser bênção pura. Amém? Vamos colocar de pé todo mundo? Amanhã vai estar conosco o pastor Moisés, lá da casa da bênção. Vai ser uma bênção. Então, você que veio hoje, não falte amanhã. Amém? E traga mais um com você. Amém? Coloca a mão assim no seu coração. Do coração procede todos os sentimentos. Amém? Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Pai querido, Pai amado, nós te exaltamos, Senhor, nesta noite. Agradecemos ao Senhor, Pai, por esta mensagem, Senhor. Que realmente, Pai, nós venhamos a viver uma transformação verdadeira. Que nesta noite, Pai, nós possamos remoer, Senhor. Que essa palavra venha ecoar em nossos corações, causando uma transformação, Senhor. Transformação de dentro para fora. Eu peço ao Senhor que ninguém saia daqui indiferente à tua mensagem, Senhor, porque só a tua mensagem é capaz de mudar a vida e a história de alguém. Eu peço ao Senhor que da mesma forma que o Senhor nos trouxe esse ambiente, o Senhor nos leve em paz debaixo das tuas potentes mãos. Nos dá uma noite abençoada de reflexão e que amanhã nós venhamos a estar aqui neste ambiente, buscando a face do Senhor, Pai, e experimentando uma nova forma de vida. Assim eu oro, agradeço por tudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E que o amor de Deus Pai, a graça redentora do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre todos nós. Todos digam amém. Queria agradecer também a Vitória. Deus abençoe. Foi uma bênção. Deus te abençoe, tá bom? Aos meninos que tocaram, ao saxofonista, amém? Deus abençoe a todos, amém? Vão em paz, Deus abençoe, vão com Deus. Me falaram de um lugar muito distante daqui. Me falaram de um lugar onde o Rei dos Reis está a reinar, onde o Todo-Poderoso